Bom dia, pessoal. Voltamos mais uma vez aí para tratar ainda sobre o processo legislativo, né? Dessa vez vamos tratar aqui das emendas à Constituição, ok? No caso, tá, gente, a nossa Constituição Federal, ela trouxe a possibilidade de que o governo, né, ele possa alterar a Constituição, certo? No caso, há um poder constituinte derivado que é responsável por fazer isso, né? Basicamente, a alteração à Constituição ela é feita no âmbito do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional aprovar, promulgar e publicar essas emendas à Constituição, ok? A emenda constitucional ela tem um processo legislativo parecido com o processo legislativo ordinário. Muito embora se trata de um processo legislativo que mais dificultoso, certo? Isso é uma característica que é inerente à nossa rigidez constitucional. Nós temos uma Constituição rígida, então, portanto, nós temos um processo legislativo mais difícil para alterar a Constituição do que para aprovar uma lei ordinária, certo? Veja só. Dentro dessa perspectiva, é preciso que a gente tenha em mente, primeiramente, a iniciativa, a emenda à Constituição. Veja só, a Constituição, aqui no artigo 60, poderá ser emendada mediante proposta, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, certo? Então é necessário, no mínimo, 1/3. No caso, também projeto do presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, na realidade, só quem pode propor uma proposta de emenda à Constituição são essas pessoas aqui. Ao contrário, por exemplo, do que ocorre com a lei ordinária, que qualquer parlamentar, como regra geral, pode apresentar um projeto de lei. Aqui apenas, no mínimo, 1/3 de um dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. No caso, o presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados da Federação. Ok? Então, nós podemos ver aí que há uma limitação de natureza formal. A proposta de emenda constitucional ela é mais difícil, certo? Exige aí uma quantidade maior de pessoas, né? No caso aqui do inciso 1 e do inciso 3, e no caso de iniciativa do presidente da República. Essa é a primeira limitação de natureza formal, certo? Um outro ponto que é preciso que a gente trate é que, para se aprovar uma emenda à Constituição, é necessário a aprovação de 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, pessoal, cada casa legislativa deve aprovar a emenda à Constituição por, no mínimo, 3/5 dos votos, certo? 3/5 do total. Então, se você levar isso para a Câmara dos Deputados, é necessário que haja 3/5 dos deputados, de todos os deputados federais, que aprovem o texto constitucional. Como também isso vai acontecer 3/5 lá no Senado Federal, certo? E tanto na Câmara como no Senado haverá o quê? 2 votações, porque na realidade a Constituição exige aqui, ó, que haja uma votação, aprovação em 2 turnos. O que é que significa dizer 2 turnos? Na realidade, serão 2 votações em cada casa em momentos diferentes, certo? O legislador constituinte ele trouxe essa limitação, essa exigência de que seja feita a votação 2 vezes, no caso em 2 turnos, para evitar questões referentes à variação política, né? A formação política, a instabilidade política, né? Então, no caso, o projeto de emenda à Constituição
deverá demorar aí um determinado lapso de tempo, ok? Mas o importante é que se diga isso: 2 turnos, 3/5 dos votos, ok, pessoal? Visto isso, há também limitações de natureza material. Veja só, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta emenda tendente a abolir. Veja só, primeiro ponto. Quando se fala que é tendente a abolir, significa aí tendente a extinguir, certo? A retirar. Então, não poderá haver uma proposta de emenda constitucional no sentido de retirar ou extinguir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal, periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. Então, essas matérias aqui, tá, pessoal? Elas não podem ser retiradas da Constituição, elas não podem ser extintas da Constituição, ok? Questão: forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal, periódico, separação dos poderes e direitos e garantias fundamentais. Ponto importante, tá, pessoal? É que é possível haver emenda à Constituição no sentido de aumentar essas matérias, essas garantias. No caso, por exemplo, os direitos e as garantias individuais, eu não posso retirá-las da Constituição, mas eu posso acrescentar mais do que já estão. Por exemplo, a duração razoável do processo, ela foi adicionada lá ao artigo 5º da Constituição através de emenda constitucional. Não há nenhum problema aí quanto a isso, tá, pessoal? Eu posso ter uma proposta de emenda constitucional para acrescentar, para adicionar algumas questões a essas matérias, mas eu não posso retirar isso aqui da Constituição. Ok, pessoal? Muito tranquilo, né? Um outro ponto importante, tá, pessoal? Em relação à questão de uma limitação também de natureza formal, agora de natureza formal, se refere a uma proposta de emenda rejeitada ou havida prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, certo? Então tem que esperar a sessão legislativa seguinte, ok? Para terminar aqui essas questões das limitações, tá, pessoal? Existem limitações ainda circunstanciais, veja só. A Constituição ela não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, tá? Então, não pode haver emenda à Constituição quando uma dessas 3 situações ou mais estiver em vigor, certo? Trata-se de limitações circunstanciais, ok? Muito tranquilo. E aí, por fim, nós temos ainda o que eu posso chamar de limitações implícitas, certo? Que no caso, essas limitações implícitas, elas são limitações que são inerentes ao próprio sistema. Por exemplo, eu não posso ter uma emenda constitucional para retirar, por exemplo, o artigo 60, parágrafo 4º. Ah, professor, mas não tem dizendo isso em canto nenhum. Não, não tem. Mas se você levar em consideração que pode haver uma emenda constitucional para retirar o parágrafo 4º, acaba que eu vou poder, posteriormente, ter uma emenda constitucional para alterar, no caso, abolir essas matérias aqui. Então, no caso, seria uma hipótese de dupla alteração. Seria uma forma de violar o artigo 60, parágrafo 4º, através de uma dupla violação. Eu poderia retirá-lo daqui e aí depois abolir a forma federativa do Estado. Isso é claro, tá, gente, que não é admitido. É importante que se diga que se trata de uma limitação implícita, tá? Esse artigo 60, parágrafo 4º, é o que nós chamamos de cláusula pétrea, tá, gente? Então, isso aqui não há nenhuma possibilidade de retirar isso aqui da Constituição. Ok, pessoal? Então, só para a gente fechar essa matéria,
nós temos limitações de natureza material, limitações de natureza formal, limitações de natureza circunstancial e, por fim, nós temos as chamadas limitações o quê? Implícitas, tá? Que são inerentes ao próprio sistema. Mas, professor, se houver algum tipo de violação a essas limitações, aí, no caso, tá, gente, é perfeitamente possível que haja o quê? Uma emenda constitucional inconstitucional, certo? Uma emenda constitucional inconstitucional. Então, por exemplo, se eu tiver uma emenda constitucional querendo abolir a forma federativa do Estado, nós teremos uma emenda constitucional que é inconstitucional, porque essa emenda constitucional ela está violando aqui uma cláusula pétrea. Perfeito, pessoal? Muito tranquilo, né? Posteriormente, se uma proposta de emenda constitucional ela for votada e aprovada, ela seguirá para ser promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então haverá aí a promulgação pelas mesas da Câmara e do Senado em conjunto. E aí depois ela partirá para a publicação. Ponto importante, tá, pessoal? Não há veto ou sanção presidencial no que se refere às emendas constitucionais, ok? Repetindo, não há veto nem sanção presidencial no processo legislativo das emendas constitucionais. Então, no caso, uma vez aprovada pela Câmara e pelo Senado, ela será promulgada pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado em conjunto e posteriormente ela será enviada para a publicação. Ok, pessoal? Com isso, né, gente, nós terminamos aqui essa questão referente às emendas constitucionais. Ok? Muito tranquilo, né? Voltaremos posteriormente no próximo vídeo para tratar de mais espécies normativas. Grande abraço, hein, pessoal?